Paz de Deus, irmão. Quero, através deste vídeo, explicar por irmão o motivo da minha renúncia do ministério de ancião e também o desligamento da instituição da Congregação Cristã no Brasil. Irmão, como o irmão me conhece, eu conheci a congregação há 40 anos atrás, me batizei no dia 18 de março do ano de 84, então são já 40 anos, que frequentei essa instituição. Passei por vários cargos e comecei em 95 no Ministério de Cooperador de Jovens, onde exerci até o ano de 2008, até 2007 lá no Paraná, na cidade de Toledo. E então em 2007 me mudei aqui para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde também, ao chegar aqui, com 20 dias, já fui apresentado para o mesmo Ministério de Cooperador de Jovens, onde exerci por um ano, e em seguida para Cooperador do Ofício, onde exerci em torno de 4 a 5 anos, e então em 2012 para o Ministério de Ancião. E então são basicamente 30 anos só no Ministério da Palavra. Então quero dizer por irmão que não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não foi uma decisão fácil de tomar também, mas foi através de muitas revelações da parte de Deus. São 5 revelações que Deus me deu ao longo aí de 4 anos e meio, quase 5 anos, que me levou então muita oração também, eu e minha esposa orando nas madrugadas, aí buscando de Deus uma resposta a respeito daquelas, apesar que logo após ter as revelações já em seguida Deus dava a interpretação, mas a gente tinha aquelas dúvidas, ficava aquela dúvida e não queria aceitar, que era daquela forma que Deus estava mostrando. Queria então que se fosse resolvido o problema, orando a Deus para Deus tomar um caminho e que Deus resolvesse a situação. Então, mas ao longo desses 5 anos aí, 4 anos e quase 5 anos, não teve outra alternativa a não ser realmente renunciar ao ministério e então se desligar da instituição. Eu vou contar essas revelações, elas são 5 revelações. Vou contar, eu creio que não vai dar num vídeo só, eu vou fazendo e conforme eu vou dando pausa aqui para poder explicar bem certinho, tá bom? Então a primeira visão, a revelação que Deus me deu foi há cerca de 4 anos e meio atrás. Eu estava dentro da congregação, num dia de culto, nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação, num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia, e a irmandade toda ali, reunida, porém ninguém subiu para atender o culto, ninguém subiu no púlpito ali na tribuna, ali atrás da tribuna ali para poder atender esse culto. Mas o povo estava assim, dando glória, enfim, e de repente entrou um homem, de repente alguém, primeiro entrou uma pessoa com uma cadeira na mão e colocou ali na frente da tribuna, mais ou menos ali onde fica a cadeira do tradutor de Libras. Quando tem tradução de Libras é colocado uma cadeira ali, na frente da tribuna ali, embaixo, Então alguém veio com uma cadeira e colocou ali naquele lugar. Eu imaginei que talvez até teria tradução de Libra nesse culto, quando eu vi essa cena, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor, um homem todo vestido de preto, um homem alto, com um semblante imponente, uma pessoa aparentando ser uma pessoa muito importante ali naquele ambiente, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali. Ele veio pelo corredor e chegou lá na frente, e eu fiquei observando na visão que eu estava tendo ali. Eu disse: onde é que esse homem vai? Quem é esse homem? O que ele vai fazer? Então ele foi e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, Se assentou naquela cadeira, e quando ele se assentou na cadeira, começou um movimento entre a irmandade de glória e o povo começou alguns a falar línguas, e houve um movimento ali
Então, como se o culto tivesse em andamento. Porém, como eu disse, não tinha ninguém em cima do púlpito ali, né? Na tribuna ali atendendo. E era esse homem que estava sentado naquela cadeira e esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs. Uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa, sem véu na cabeça, lógico, e assim com o rosto todo maquiado, né, com muitas maquiagem muito forte. E eu fiquei observando, eu vi o que aquela mulher ia fazer, e essa mulher veio e quando ela chegou na frente daquele homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí então houve um alvoroço muito grande, um falar de línguas, sabe quando tem um culto com busca de dons que termina ali, que o povo começa a se abraçar e falar línguas e aquele movimento, uns pulam, outros bate palmas, e foi esse o movimento que eu vi. Então eu fiquei assim espantado com essa visão que eu estava vendo, eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e foi esse o movimento que eu vi. E então, quando estava nesse frenesi, o povo todo nesse movimento e assim aquele alvoroço ali, eu vi que uma irmã, né, entre as irmãs lá, ela tinha uma criança de colo, uma criancinha, e a criancinha se assustou com todo aquele movimento. E a criança então começou a chorar, né, chorar muito. E ao invés da mãe acalentar a criança, para a criança parar de chorar, a mãe jogou a criança no chão ali e entrou naquele movimento, começou a abraçar as irmãs e falar línguas e pular e eu então me assustei com aquela atitude da irmã. Eu disse: meu Deus, essa criança no chão ele vai ser pisoteada por alguém, alguém precisa socorrer essa criança. Eu queria socorrer a criança, mas eu não conseguia, não conseguia, algo me impedia de eu chegar até a criança, né? Foi quando então entrou um homem também. Não vi de onde ele veio, mas ele entrou, foi passando pelo meio do povo, não dando muita atenção pelo que estava acontecendo, não entrou junto naquele movimento, ele passou pelo meio do povo ali que estava naquele alvoroço, naquele frenesi ali, e ele foi até aquela criança, pegou a criança no colo e a criança então parou de chorar. Ele acalentou aquela criança e eu falei: graças a Deus que alguém, né, socorreu a criança. Mas o que me chamou a atenção que aquele homem estava vestido assim com uma camisa branca social e na camisa dele tinha marcas de sujeira, de lutas, como rasgos na camisa. Ele também tinha machucaduras, como se ele tivesse lutado com alguém, caído no chão ali em luta com alguém, né? E então eu fiquei observando aquilo me chamou a atenção. E ele então com aquela criança no colo ali, então eu acordei nesse momento, eu acordei muito desesperado por essa visão que eu tinha visto ali, né? Fiquei muito preocupado, chorei bastante, levantei, orei a Deus. Falei: meu Deus, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor. Se o Senhor puder me mostrar, me falar alguma coisa, Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor então falou dentro do meu coração: meu servo, o meu espírito não está mais na congregação. Quem opera ali, que você viu, aquele homem que você viu sentado naquela cadeira, não é o meu espírito, é o próprio espírito de Satanás que está ali operando. Então eu fiquei muito chocado com essa parte que eu vi. Eu não queria aceitar isso, eu relutei para não aceitar dessa forma. Então fiquei muito preocupado. E essa visão, essa revelação, esse sonho ficou martelando na minha cabeça. E eu relutando com Deus, né, para não aceitar dessa forma. E o ano se passou, quase um ano depois, então eu tive outro sonho, novamente dentro da congregação. Eu estava no banco ali sentado e tinha um irmão atendendo o culto, um culto normal assim. De repente eu comecei a ouvir que o povo começou a gritar de dor, os irmãos, né? E eu olhei então ao redor de mim, tinha irmãos com cãibra, irmãos se contorcendo todos e gritando de dor. Virei para o lado das irmãs, a mesma coisa, as irmãs também, todas elas
se contorcendo com muita dor e gritando de dor. E eu então chamei a atenção do irmão que estava atendendo o culto. Falei, irmão, olha aí, o irmão não está vendo isso que está acontecendo, o pessoal está tudo com dor aqui, gritando, estão gritando de dor, irmão, precisa fazer alguma coisa para o culto. E eu não sentia nada, eu mesmo não tinha nada, eu estava bem. Aí ele disse, irmão, eu também não estou passando bem, também estou tendo cãibras aqui, muita dor. Sobe aqui para dar continuidade no culto, porque eu não tenho mais condições. Então, quando eu fui para lá, me dirigi para subir no púlpito, eu acordei preocupado. E novamente levantei, orei, né, pedindo a Deus que me desse uma luz do que estava acontecendo. E Deus então me fez saber. O Senhor falou assim, o meu povo está todo contaminado. Isso que você viu é uma contaminação geral. Mas eu tenho os meus servos, as minhas servas que estão ali, eu vou tirar eles dali, eu vou arrancar eles dali, porque são meus, são minhas ovelhas. Então eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, por que essas coisas, Senhor, não estou conseguindo compreender. E aí passou-se mais um ano, mais ou menos, o Senhor me deu mais um sonho, mais uma revelação. Nessa vez, eu não estava dentro da congregação, eu estava numa rodovia dirigindo um carro, né? Só para o irmão entender, eu estava dirigindo um carro e tinha muita neblina e eu não conseguia enxergar direito a pista. E eu, com medo de pela visibilidade ser muito ruim, eu caí fora da pista, então eu estava dirigindo com muito cuidado, com muita atenção para não sair fora da pista. Foi aonde que de repente eu caí num túnel em que eu descia naquele túnel muito rápido, mas eu não estava mais com o carro, era só eu mesmo que estava dentro do túnel. E aquele túnel parecia assim, um tobogã que desce assim, e de repente a pessoa vai cair em algum lugar. Então eu pensava comigo, já eu vou sair em algum lugar aqui, né? Então descendo naquele túnel ali, naquela velocidade rápida ali, eu de repente caí assim no meio de uma grande cidade. Quando eu caí no meio daquela grande cidade, eu fiquei espantado com a cena que eu vi, né? E naquela grande cidade, então, a cena que eu vi era uma cidade totalmente destruída. Prédios, casas, tudo que tinha estava destruído, como se a cidade tivesse sido bombardeada por uma guerra, enfim, estava muito destruído, escombro nas ruas. Não tinha uma única casa ou prédio que estivesse em pé. Tudo estava destruído. Então, de repente, eu comecei a me perguntar, meu Deus, que lugar é esse? O que está acontecendo aqui? Daí se aproximou do meu lado direito um homem. Chegou no meu lado assim, eu não vi o rosto dele, mas eu consegui perceber que era uma pessoa que estava ali. A rua estava deserta, mas aquele homem chegou ali. Eu então fiz uma pergunta para ele, eu falei, que cidade é essa? Que lugar é esse? Que coisa mais estranha isso aqui? Quando ele foi então me responder, eu emendei com uma outra pergunta e falei, e por acaso você sabe se tem a congregação cristã no Brasil aqui? Ele disse, sim, tem, olha para a sua esquerda. Então quando eu olhei, ele falou, olha na esquina, na sua esquerda. Quando eu olhei assim para a esquerda, eu vi numa esquina uma congregação muito grande. Era muito grande, muito alta a congregação, enorme mesmo. Eu falei, graças a Deus que tem a congregação aqui, eu vou para lá agora, vou ver se tem culto, ou pelo menos se eu encontro um irmão, alguém para mim conversar, para mim perguntar, porque eu estava perdido ali, não sabia que lugar era aquele. Então eu me aproximei da frente da igreja, era uma igreja muito alta, muito grande, tinha uma porta muito grande. E eu então entrei pela porta da frente ali da igreja. E o que me chamou a atenção é que geralmente quando nós entramos na congregação, a gente entra no átrio ali, a gente já vê lá na frente os bancos, vê a tribuna, vê a irmandade, enfim, né? Só que não foi isso que eu vi. Eu vi uma escadaria que teria que subir para cima, né? Para poder chegar na nave da igreja, tinha que subir aquela escadaria. Então eu subi aquela escadaria e quando eu cheguei em cima, que eu olhei para frente, eu vi um púlpito muito longe, porque ela era muito grande.
E nesse púlpito, bem distante mesmo assim, estava um homem pregando, assim, ele gesticulava com as mãos. Eu entendi então que ele estava atendendo ali, né? E eu não conseguia ouvir o que ele falava devido à distância que ele estava, devido ao tamanho daquela igreja, né? Então, e também não consegui ver o rosto dele para me ver quem era essa pessoa. Mas era uma pessoa que estava lá gesticulando com as mãos e falava. E então eu baixei o meu olho para o piso da igreja, para a nave da igreja, para mim poder ver os bancos, a irmandade, ver o povo, né? E então quando eu olhei para baixo para ver então o piso da igreja, eu vi um piso branco naquele espaço todo, né? Era um piso branco, mas o que me chamou a atenção é que tinha uma certa quantia de água, cerca de 1/2 metro de água assim naquele piso, né? E por todo aquele piso, por todo aquele espaço, 1/2 metro de água, mas uma água verde, uma água podre. É como se uma água, quando fica empoçada assim por muito tempo, aquela água cria aquele lodo verde, aquela água fica cheia de lodo. Então foi isso que eu vi. Em todo aquele piso tinha água por todos os lados, aquela água verde, aquela água podre. E não tinha nenhum banco, não tinha nenhum irmão, nenhuma irmã, não tinha ninguém. Apenas água, aquela água verde em todo aquele espaço. E eu então voltei a olhar para o pregador lá da frente, né, que estava lá falando, tentando ouvir o que ele falava, mas não conseguia, devido à distância. Então voltei a olhar para o piso novamente, da onde eu estava. Eu olhei para o piso, então aquele piso branco ali que estava coberto com aquela água verde, então ele foi se dividindo em pequenos espaços, pequenos quadros assim, mas todos eles tinham aquela água verde, ela estava em todo aquele lugar, e muito lodo, muita sujeira, muita podridão. E eu então falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu não vou ficar aqui dentro, isso aqui está muito estranho. E eu então saí para fora, fui para a rua novamente, procurando ver se eu via alguém para perguntar, e vi longe assim 2 homens conversando. Eu falei, eu vou lá ver se eles conhecem alguém da congregação, se eles conhecem, né? Então eu me dirigi até eles, e quando eu cheguei perto eu vi que eles conversavam. Um deles tinha na mão um telefone, um celular, e ele parece assim que ele vendia, ele era um vendedor, porque ele vendia, e aí ele passava para o outro as entregas. Olha, tem que entregar mais essa mercadoria, que, enfim, eu percebi então que um vendia e o outro entregava. Só que eles não me enxergavam, eu estava do lado deles, eles não me via. E eles então começaram a caminhar pela rua, no meio daqueles escombros, e eu então comecei a acompanhar eles para ver até onde eles iam, para ver se eu via alguém que pudesse comunicar comigo, porque eles não comunicavam. E nessa hora então eu acordei desesperado, em pranto de choro, já acordei chorando muito, né? E aí então eu levantei e dobrei meu joelho na beira da cama para orar, mas eu não conseguia formar uma palavra. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar muito. Chorava desesperadamente pelo que eu tinha visto, e falei para o Senhor, Senhor, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que é que está acontecendo, Senhor? E aí então o Senhor aí eu levantei daquela oração sem conseguir falar com o Senhor, sem orar. E minha esposa se assustou, eu estava chorando, ela acordou assim assustada, perguntou o que está acontecendo, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, só eu tive agora mais um sonho. E aí contei para ela o sonho, nós choramos muito ali juntos, né? E o Senhor falou para mim, detalhe, na hora em que aquele homem mostrou a congregação para mim, porque toda a cidade estava destruída, toda a cidade, não tinha um único prédio, uma única casa que estava inteira, tudo estava destruído, mas a congregação estava inteira, não tinha nenhuma rachadura, não tinha nenhuma quebradura. Então aparentemente por fora estava bonita, mas quando eu entrei dentro, então eu vi que estava podre, tudo, aquela água podre, tudo podridão. Então o Senhor falou para mim, o espaço que eu fiquei dirigindo o carro naquela rodovia com baixa visibilidade, que eu quase não enxergava nada, o Senhor falou, isso foi o tempo que você ficou
nessa igreja e não enxergou essas coisas, não enxergou o que estava acontecendo. Você não viu, mas agora o tempo que você caiu no túnel e desceu rápido foi como se eu estivesse num tobogã. O Senhor falou, foi o tempo que vai ter para você ver a verdade, enxergar a realidade e eu te tirar desse lugar. Então o Senhor falou, a igreja não tinha rachadura porque aparentemente é muito linda, muito bonita. O Senhor me fez considerar quando a gente entra pela primeira vez, quando eu entrei pela primeira vez, realmente aquela orquestra, aquela organização, o culto, tudo em si é muito perfeito, muito bonito. Mas o Senhor falou para mim, é bonito por fora, a aparência, mas por dentro está podre, está toda contaminada. E eu relutando com o Senhor, não querendo aceitar essas visões, essas revelações que Deus estava me dando, eu relutava, falava para minha esposa, mas não é possível, isso não pode ser verdade, não está acontecendo isso. Só que da pandemia para cá, a Irmandade sabe, os irmãos sabem, o irmão mesmo sabe o que está acontecendo muita coisa, né? Muitos escândalos. E aí então eu via o que acontecia, lembrava dos sonhos, das revelações e fechava, tudo ia fechando muito, e eu lendo muito a Bíblia, eu passei a começar a examinar mais as Escrituras, porque eu nunca fui uma pessoa de ficar lendo muito a Bíblia, eu lia pouco, eu lia mais basicamente nos dias de culto, chegava na igreja, a gente fazia a oração ali, aqueles minutinhos antes de iniciar o culto, a gente então lia um pouquinho da Bíblia. Mas eu não era uma pessoa de ir em casa assim, pegar a Bíblia, estudar e ler, eu nunca fui muito assim. E então eu comecei a ler a Bíblia, buscar dentro da palavra de Deus, porque ela é a única fonte da verdade, né? A palavra de Deus. Então eu comecei a orar nas madrugadas, a orar constantemente, ler a Bíblia, e o Senhor então foi me mostrando muita coisa. E aí então, no início desse ano agora, de 2024, eu tive então a quarta visão, o quarto sonho, que me chamou muita atenção. Esse aí foi muito terrível. Nós estávamos indo congregar, eu, minha esposa e meu pai, porque meu pai é idoso, ele mora comigo. Ele perdeu a esposa 2 anos atrás, eu trouxe ele para morar aqui. Então ele mora aqui comigo. E no sonho nós saímos para congregar. E quando chegamos na igreja, nós atrasamos um pouco no trajeto. Então quando chegamos na igreja, o culto já tinha começado. No sonho, o culto já tinha começado. E nós entramos. Só que o culto não estava acontecendo como um culto normal, como a gente entra na igreja quando o culto já começou, geralmente está cantando hino, então está orando, enfim, né? Mas o que estava acontecendo era o seguinte, era uma coisa muito horrível. Os irmãos se comiam a carne uns dos outros. O irmão mordia no outro, arrancava um pedaço, comia. As irmãs mordiam uma na outra, tiravam um pedaço, comia, comendo a carne uns dos outros, se comendo entre si. E o detalhe, estavam todos felizes dando glória a Deus, uns falando em línguas, e um comendo a carne do outro. Eu, assim, no momento não entendi o que estava acontecendo, já peguei a minha esposa ali que estava do meu lado, já no sonho, né? Eu cortei o braço dela, assim, tirei o braço dela, e meu pai, então, nesse momento ele falou para mim, eu vou dar uma ida no banheiro, eu já volto. Aí eu falei, tá bom, pai. Ele então voltou rápido, né? Voltou muito rápido e falou, meu filho, acorda, olha o que está acontecendo. E eu então, assim, no sonho eu olhei assim, ele falou, olha isso aí, meu filho, isso não é normal uma coisa dessa. Eu falei, é mesmo, pai? Eu não tinha percebido, né? E eu não tinha ainda mordido o braço, eu estava com o braço da minha esposa na mão, pronto para dar uma mordida, e ela feliz. E o povo feliz, o povo dando glória e comendo ali a carne uns dos outros.
Eu falei, meu Deus, pai, o que é isso que está acontecendo? Meu Deus, pai, que coisa horrível. Aí meu pai disse assim para mim, eu não fico mais neste lugar, eu estou indo embora agora. Eu falei, e eu estou com o senhor, pai, não fico mais aqui. Joguei assim o braço da minha esposa, ela levantou, e quando ela levantou já estava no braço normal de novo, né? Já tinha arrumado ali, não estava com o braço cortado mais. E nós três então olhamos para aquilo e falamos, não vamos ficar aqui nesse lugar, isso aqui está muito estranho, não vou ficar aqui. E nós então saímos pela porta da frente da igreja para sair para a rua. E nisso então veio um irmão, o irmão que estava atendendo o culto, ele veio assim, saiu lá de dentro da igreja, deixou lá o povo comendo a carne uns dos outros, e ele veio atrás de nós, e mais dirigido a mim, ele falava, vai embora mesmo, seu covarde, aqui não é mais o seu lugar, você não pertence mais a esse lugar, vai embora mesmo, você tem que ir embora daqui mesmo. E eu então, acompanhado pela minha esposa e meu pai, nós saímos assim na calçada, e ele atrás de nós, assim, dando de dedo e mandando nós embora. E nisso veio de encontro uma mocinha, de uns 13, 14 anos, uma menina nova, assim, ela veio falando em línguas de lá para cá, pro meu lado, de encontro comigo. Eu até imaginei que ela vinha falar alguma coisa para mim, dar um recado para mim, sei lá, ela vinha falando em línguas. E eu então fui de encontro esperando, mas ela não parou, ela foi passando por mim assim, falando em línguas assim, dando de dedo para mim, se uniu com esse irmão que estava me acusando e mandando eu embora, e os dois se uniram e entraram para dentro da igreja e foram continuar lá com aquela, comendo as carnes uns dos outros, e nós então pegamos a rua para ir embora. E nisso eu me acordei apavorado com essa visão. Meu Deus, eu acordei assustado demais e levantei para orar novamente, sempre a gente orando, e falei, meu Deus, eu não estou mais, não consigo entender. E o Senhor falando dentro do meu coração, é pura carnalidade, é disputa por poder, é brigando por poder, é um comendo a carne do outro, você não está entendendo, eu estou te mostrando e você não está entendendo. E então falei, Senhor, não tem mais jeito, Senhor, eu não consigo mais ficar nesse lugar. E aí então, meu irmão, agora cerca de uns 3 meses atrás, eu tive então a quinta revelação, o quinto sonho que Deus me deu. Esse foi o único que não apareceu a congregação no sonho. Todos os outros, o irmão vê que todos eles tinham a congregação. Até mesmo aquele que eu estava, o terceiro sonho que eu estava dirigindo na rodovia, eu não estava na congregação, mas o final dele foi, eu estava dentro da congregação. E todos eles, mas esse quinto sonho que Deus me deu, não apareceu a congregação dele, mas ele remete à congregação, porque eu estava caminhando na rua, nesse sonho, né? No sonho era meio-dia, eu estava com muita fome, eu queria me alimentar, queria almoçar, né? Porém eu disse, eu tô aqui no centro, eu estava no centro da cidade, falei, estou muito longe de casa, eu vou procurar um restaurante e vou almoçar por aqui mesmo, né? Não vou lá em casa almoçar porque está longe, então e já vi um restaurante assim, eu vi que estava cheio de gente, falei, por certo é boa comida, porque tem bastante gente, então deve ser boa comida. Então eu me dirigi até lá, entrei lá dentro, não consegui me servir de momento, porque estava muito cheio de gente ali, e eu fui então até o banheiro, lavei minhas mãos, voltei, e quando eu fui me servir, tinha diminuído um pouco o movimento, então eu consegui chegar até onde estavam os pratos ali, né, as vasilhas que tem comida, enfim. Só que quando eu fui pegar o prato, não tinha nenhum prato limpo, todos eles estavam com muita sujeira, tinha muita sujeira dentro dos pratos. Eu falei, meu Deus, mas que restaurante mais estranho, os pratos estão sujos. E eu olhei para a comida que estava nas vasilhas ali, né? Também, tudo comida suja, muita sujeira dentro das comidas, mofo no meio das comidas, uma comida que parecia fazia muito tempo que estava feita ali, aquela comida estragada. Falei, meu Deus, não vou comer isso, como é que eu vou comer uma coisa dessa? Como é que esse povo come isso? Eu não vou comer isso aqui vai fazer mal para mim, não vou comer isso aqui não, né? Então eu considerando isso aí, quando de repente uma irmã
que é da Piedade, eu conheço ela, ela é daqui da minha cidade. Ela me chamou assim de lado, assim, né? Ô irmão Chiquinho, meus irmãos aqui me conhecem por Chiquinho, né? Aí eu olhei assim para ela, né? Ela falou, paz de Deus. Eu falei, amém, irmã. Ela falou, irmão, quer almoçar? Eu disse, quero. Tô com muita fome, irmã. Ela falou, vem aqui, aqui tem comida. Aí então eu fui até onde ela estava ela e mais umas irmãs assim. Aí ela olhando para mim falou, irmão, quer comer então? Eu falei, quero, irmã, eu quero comer, eu tô com fome. Ela falou, então, nós vamos sair aqui, irmão, para resolver um assunto aí, eu e as irmãs aqui. E o irmão vai se servindo aí, daqui a pouco nós voltamos. Eu falei, tá bom. Aí a irmã saiu. E eu fui então olhar para os pratos ali, para a comida, para mim me servir. Só que, mesma coisa, os pratos estavam todos sujos, com muita sujeira dentro dos pratos. E a comida também estava estragada, com sujeira na comida, com muito bolor na comida, mofo assim na comida, né? Eu falei, meu Deus, mas como é que a irmã quer que eu coma uma coisa dessa? Isso aqui não dá para comer, não. Isso aqui não tem quem coma isso aqui. Se alguém comer isso aqui vai fazer mal, eu não vou comer isso, não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir almoçar mesmo, isso aqui está tudo... Eu vou embora para casa. Lá em casa eu acho alguma coisa para comer. E aí então... eu saí do restaurante, né, e comecei a andar na rua e acordei. Então acordei daquele sonho e fiquei imaginando, meu Deus, não é possível, Senhor. E então o Senhor me deu a interpretação. Né? Na verdade não é, é um restaurante, e restaurante fornece comida. Então o Senhor falou, a congregação é uma igreja que também deveria fornecer uma comida espiritual, que é a palavra de Deus, porém está contaminada. Né? Então eu entendi, eu falei, não, Senhor, agora não tem mais dúvida nenhuma, não tem mais como eu ficar, não tem como. E eu também lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, o Senhor abriu minha mente, assim, caiu o Senhor abriu meus olhos espiritual para me enxergar que eu achava que a salvação era pelas obras, e o Senhor mostrou para mim que a salvação não é pelas obras, né, irmãos? A salvação é pela graça, a graça é Cristo crucificado, é o sacrifício de Cristo na cruz. Então caiu essa conversão no meu coração, eu entendi que nós não somos salvos pelas obras, e sim salvos pela graça. O Senhor abriu a minha mente, entendi o verdadeiro evangelho, até tentei depois, em mais alguns cultos que eu ainda fui, tentei pregar uma palavra como ancião, né? Tentei pregar uma palavra mais cristocêntrica, mas fui taxado como que eu estava ficando louco, que eu estava perdendo o juízo. Então eu falei, não, Senhor, aqui não é mais meu lugar mesmo, realmente eu não me sinto mais bem aqui. Então fiz a carta de renúncia e me desliguei da instituição. Minha esposa também junto comigo, ela está comigo, meu pai também, né, falou, não, meu filho, se você, eu estou com você, né, onde você for nós estamos juntos, porque eu ia contando para ele essas revelações, ele estava entendendo também. E hoje, irmão, eu reúno com a minha família aqui em casa, até porque são 3 filhos, 2 filhos e uma filha, são todos casados. Meu filho mais velho também era da congregação, músico, mas ele também saiu, né, não quer mais congregar. Minha nora, eu tenho um neto já batizado também, o Arthur, meu neto mais velho também não quer mais. E eu tenho a minha filha que tem um casal de filhos, e minha filha nem congrega mais, né, nunca foi batizada, mas também não congrega mais porque viu muita coisa lá. O meu filho mais novo, casado também, não tem filhos ainda, mas também não quer mais ir na igreja, ele e a esposa dele. Então, eu tenho minha família para evangelizar. Não tenho nem interesse nenhum em procurar uma igreja, não, de forma nenhuma. Hoje eu estou servindo a Deus em casa com a minha família. Eu reúno com os meus filhos, meus netos, nós estudamos a Bíblia junto, oramos juntos, e Deus tem nos abençoado grandemente. Estou muito feliz, até a minha saúde melhorou. Eu estava ficando enfermo, tinha dias que eu estava mal, eu me sentia mal. Hoje, graças a Deus,
saiu um peso muito grande das minhas costas. Hoje eu me sinto leve na presença de Deus. Estamos servindo a Deus com tanta alegria dentro da minha casa mesmo. Então, por isso eu resolvi fazer aqui este vídeo explicando aí para o irmão. Se o irmão quiser mandar para quem não quiser também, irmão, não tenho nada a esconder de ninguém, porque eu não quero, irmão, eu não quero cargo, eu não quero posição, não quero nada dessa vida, irmão. Eu quero só Cristo. A única coisa que eu quero é Cristo. Entendeu? Então por isso que eu fiz esse vídeo, porque pode chegar para algumas pessoas alguma informação diferente. Não, a realidade é essa, irmão. Deus me mostrou essas visões, e mediante essas visões que Deus me mostrou, essas revelações aí, não tem mais como, irmão, não dá mais. Infelizmente não tem mais jeito. E hoje eu estou muito bem, louvado seja Deus. Quero Cristo Jesus na minha vida e na vida da minha família. Tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus, fica com Deus.